onde teremos a oportunidade de conversar sobre a importância das PPPs na universalização do saneamento básico. Virtualmente, temos do Peru a Maria del Pilar Caballero, que é diretora de saneamento da Proinversión. É isso a nossa sala? Participação da Luciane Machado, chefe do Departamento de Saneamento do BNDES, e o Rogério Tavares, vice-presidente da AGEA. E aqui no palco, comigo, o meu querido amigo Henrique Pinto, diretor vice-presidente do BDMG. A região, como sabemos, tem baixas taxas de cobertura de saneamento, e o percentual de tratamento de esgoto é estimado entre 20% e 40%. E daí a relevância das PPPs em saneamento. Há um grande potencial para aumentar a participação do setor privado na prestação de serviços de saneamento. Do total dos investimentos privados em infraestrutura na região, os destinados à água e saneamento são cerca de 15%, pelo número de projetos, e apenas 6% do valor investido. Nesse painel, vamos aprender sobre parcerias de sucesso na região e discutir o que mais precisa ser feito para aumentar o investimento no setor. Começo com a MAP. A Proinversión lançou recentemente uma publicação sobre as PPPs no setor de saneamento. E eu queria entender um pouco mais sobre essa publicação, que explica um pouco como as PPPs no setor de saneamento contribuíram para fechar a brecha do acesso no país e melhorou a vida e a qualidade de 8 milhões de peruanos. Você podia um pouco compartilhar com a gente os desafios, as lições aprendidas e como foi essa experiência? Muito obrigada. Eu dizia, Carolina, que nós tentamos melhorar a qualidade de vidas de 8 milhões de peruanos através de projetos importantes. Eu vou lhe dar um exemplo: a construção de projetos no sul, do projeto Aguada, que melhorou significativamente a porcentagem de tratamento de água na região. Passamos de um nível de 20% a mais de 90% atualmente. Quais são as melhores práticas e as lições aprendidas através desses anos, ao longo desses anos e através desses projetos PPP? Eu diria que contar com projetos robustos e é importante para nós distribuir e implantar mecanismos de pagamento que estejam relacionados às possibilidades de infraestrutura, bem como a prestação de serviços. Trata-se de uma tarefa difícil que exige coordenação com outras entidades e com o Ministério da Habitação. E se eu tivesse que dar alguns exemplos dos desafios que enfrentamos hoje em dia, parece que seria mais complexo. Claro, isso é uma redundância, mas nós contamos com a disponibilidade de saneamento nos terrenos para que possamos realizar esse projeto. Trata-se de um tema relevante até alguns anos atrás. É uma das lições que nós aprendemos. Temos que acompanhar o Ministério da Habitação, que é responsável pela tarefa de contar com os terrenos de uma forma adequada. Assim, nós podemos desenvolver os nossos projetos de PPP. Pela sua participação e, como você sabe, o BID está com vocês em todos os projetos de saneamento e a gente quer continuar nessa parceria porque o trabalho que vocês fazem nessa área é essencial para o país. E obrigada por essa parceria. Luciene, o BNDES auxiliou a SEDAI, né? Como todos nós sabemos,
empresa de saneamento do Estado do Rio de Janeiro, na estruturação da sua concessão. Você pode compartilhar conosco as melhores práticas e lições aprendidas? Bom dia a todos, bom dia Carolina. Eu queria agradecer em seu nome aí ao IDB pelo convite ao BNDES para se juntar a esse painel e esse evento tão importante para todos nós. E aqui aos meus colegas de painel, discutindo um setor que no país, aqui no Brasil, está em profunda transformação. Uma parte dessa transformação se diz respeito ao novo marco legal do setor, que, promulgado em julho do ano passado, está em franco processo de discussão e em função dessa discussão, de consolidação, e também em função de projetos que vêm sendo estruturados já ao amparo dos conceitos que esse novo marco legal trouxe. Então, quando você me pergunta sobre lições aprendidas no que talvez seja o nosso caso mais emblemático, de projetos de saneamento estruturados pelo BNDES recentemente, que é o projeto do Rio de Janeiro, né? Eu diria que a gente tem alguns pontos. Eu vou começar talvez pelo primeiro, que encontra eco no novo marco legal, que é o conceito de regionalização. Ou seja, a gente aprendeu com esse leilão a força que pensar em blocos de municípios, ou seja, em soluções de escala, tem para a modelagem e para a atratividade do modelo final, para o parceiro privado a ser atraído, né, ou a operar aquele arranjo no futuro. A regionalização aqui no Rio de Janeiro permitiu a proposição de 4 blocos que foram licitados em abril, dos quais 3 foram concedidos e o último bloco deve ser objeto de um novo leilão agora no fim do ano, né, com na verdade, obrigações de investimento bastante relevantes. Aí devemos ter um CAPEX, né, para universalização desses serviços de praticamente 30 bilhões ao longo do período, além de uma arrecadação de outorgas bastante expressiva, né? Teremos aí um projeto que vai alcançar no estado do Rio de Janeiro, na sua configuração final, quase 14 milhões de pessoas. Temos um projeto que endereça alguns pontos específicos, né? Tanto do Ministério Público, quanto da Defensoria Pública, quanto lacunas bastante importantes aqui para a região onde ele está colocado, de despoluição da Baía de Guanabara, de endereçamento e contribuição para a despoluição de complexos lagunares importantes no estado. Também traz um componente específico de investimento previamente definido para áreas irregulares, áreas de comunidades no município do Rio de Janeiro. Tudo isso é a força da regionalização, né? Tudo isso é o fato de termos um município, que é o município do Rio de Janeiro, bastante superavitário, um município carregador, que foi repartido em 4 blocos e associada a cada uma dessas regiões do município do Rio de Janeiro, os municípios do estado se juntaram, né? Então, hoje, vamos ter um projeto aí no final com praticamente 49 municípios no total, o que é um projeto bastante robusto, bastante complexo, mas que vai entregar não só a universalização de água e esgoto, nós temos certeza, mas também todas essas finalidades a que me referi anteriormente. Esse não foi só uma ambição, um desejo do BNDES enquanto estruturador, mas claro que do seu contratante, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, da parceria com todos esses municípios e da mesma crença dos dois grandes operadores já adjudicados nos 3 blocos já concedidos, né? A EGE Saneamento, e aí o Rogério vai falar em breve, provavelmente, sobre esse tema e sobre outras experiências da companhia, e também a Iguá, né? Então, na verdade, é um modelo e uma proposta que acabou compartilhada por muitos e por isso entendemos exitosa, tá? Só para passar rapidamente por 2 outros pontos que também, nesse nosso processo de interlocução permanente com os operadores, com todos os stakeholders, na verdade, de um projeto complexo como esse, que de Estado, né? Acho que aprendemos, no fundo, várias coisas, mas talvez a força da regulação contratual como um elemento bastante relevante, né? Num segmento que está começando, né, a amadurecer seus conceitos, e tem um marco regulatório novo que está sendo sedimentado aos poucos.
É claro que trazer para a realidade do contrato de concessão, que é a realidade do modelo aqui que a gente implantou, uma boa parte do que é regulação, conceitos claros, bem definidos, uma possibilidade da agência reguladora aqui operar a gestão desse processo de regulação de forma mais leve, com menos custo de transação, foi um elemento muito destacado por todos os nossos interlocutores como pontos fortes do projeto e que certamente agora que a gente já está no caso dos blocos aí da EGEA já num processo de operação plena e também no bloco 2 da Iguá em fase de transferência, né, após a operação assistida, esse aspecto da regulação e da gestão contratual torna cada vez mais importante. E certamente é um aspecto fundamental para que a gente tenha os investimentos e possa alcançar a universalização, que era a intenção do legislador quando ele fez, e um monte de gente fez, no fundo, né, um grande esforço conjunto, chegou a Lei 14.026 aí em julho do ano passado. Né? A universalização é o que todos buscam, e sem a regulação é muito difícil de alcançarmos. Muito obrigada, Luciane. E realmente foi incrível o que vocês conseguiram fazer em tão pouco tempo, já aproveitando um novo marco com uma estrutura sólida. E não percam que em breve vai sair uma publicação do BID, da área de água e saneamento, falando sobre essa experiência exitosa que o BNDES teve em conjunto com o Estado do Rio de Janeiro com a concessão da SEDAI. Mas agora eu queria passar ao Henrique, vou fazer uma pergunta para ele. Sobre que no ano passado, né, acho que muitos de vocês sabem, o BID Invest anunciou a aquisição de um título sustentável de $50 milhões com prazo de 7 anos, emitido pelo BID, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Essa operação se tornou a primeira instituição brasileira a emitir um título sustentável no mercado de colocação privada nos Estados Unidos. E a gente queria saber quais são os próximos passos, como vocês estão vendo essa questão e como o BDMG vai apoiar o projetos de água e saneamento, o projeto de resíduo sólido. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rogério, Luciene, Maria del Pilar. Grande prazer estar aqui com todos vocês. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, parabéns pela organização. PPP Américas já é uma marca já consolidada, onde eu tenho tido o prazer de participar já há vários anos e sempre aprendo muita coisa importante, uma troca de informações relevantes com todos os players da América Latina, todos eles com muitas informações e aprendizados relevantes para nós todos, né? Esse painel aqui sobre saneamento, ele para mim é muito interessante, importante, instigador, porque nós estamos passando um momento transformador aqui no Brasil, no setor de saneamento. Eu acho que em todos os setores de serviços públicos nós estamos passando, mas em função da nova lei, que já tem mais de um ano que entrou em vigor, nós temos vários passos para colocar em prática o que é o objetivo dessa nova lei, que é trazer a universalização a todos. Nós temos um país bastante diverso e um estado de Minas, que eu vou falar um pouco mais, também bastante diverso. Nós temos centros que têm um serviço de água e esgoto já de excelência, mas temos áreas que têm 0% de tratamento, coleta de esgoto e mesmo um percentual muito relevante que não tem água tratada. Quando nós saímos dos grandes centros urbanos, esse desafio aumenta mais ainda. Então, eu vou responder aqui as perguntas da Carolina. BID é um grande parceiro nosso, né? O BDMG ele tem focado o seu trabalho em sustentabilidade, e saneamento é uma das áreas que traz efeitos em vários outros objetivos de sustentabilidade. Em função disso, do trabalho que o BDMG tem feito, com o apoio decisivo do BID, nós conseguimos lançar esse título, um título internacional, primeiro no Brasil de sustentabilidade, Banco de Desenvolvimento. Ele é marcante e super relevante para o trabalho que nós estamos fazendo, porque ele é o início de
é um processo que a gente imagina que pode ser uma base de captação sustentável para os projetos sustentáveis, em condições que vão tornar possível o trabalho do BDMG em Minas Gerais, fazendo o papel de banco de desenvolvimento, levando o desenvolvimento para todos os municípios do estado. Né, vocês, acho que nem todos conhecem em detalhes o estado de Minas Gerais. Ele é mais ou menos 10% do Brasil e replica em vários aspectos o que seria o Brasil. Nós temos um grande número de municípios, 853, bastante diversos. A área região sul, ela tem um IDH mais alto, e a região norte e nordeste do estado, um IDH mais baixo, onde reside os maiores desafios. Né? Olhando saneamento novamente, nós estamos muito envolvidos na colocação em prática dos objetivos que a nova lei trouxe, os desafios e os objetivos. Como a Luciane já mencionou, ela procura a universalização e, para isso, ela induz a uma solução em conjunto dos municípios. Isso traz escala e traz a possibilidade de que todos tenham o benefício de um serviço de água e saneamento de qualidade. E aqui lembrando que a lei não fala apenas de água e tratamento de esgoto, fala também de resíduos sólidos e também de drenagem, né? Aqui a gente vai focar mais em água e tratamento e também em resíduos sólidos. Né? O BID também, dando exemplo, ele está nos apoiando em um projeto de resíduos sólidos e nós já estamos preparando um outro num conjunto de mais de 20 municípios para dar já o início ao que essa nova lei ela já direciona. Então, só para resumir, muita coisa vem pela frente. No BDMG nós temos uma equipe qualificada e que pode ser um parceiro, e é um parceiro de qualidade para o BID e para outros multilaterais, e eu tenho certeza que a gente consegue entregar esses objetivos focando na nova lei, né? Então, um pouco do que eu queria falar, resumidamente, a gente teria muito mais aqui o que discutir, né, Carolina? Tendo espaço, a gente poderia comentar bastante coisa a mais. Obrigado. Obrigada a você, Henrique. De fato, a gente tem uma parceria, né, que foi estabelecida agora com vocês lá no BNDG e está aqui para ficar. E nesse setor tão importante como o de saneamento e resíduos sólidos, espero que a gente contribua mais e mais juntos. E como a Luciane realmente tinha antecipado, obviamente a pergunta que eu vou fazer para o Rogério é sobre a questão da SEDAI, já que a EGE é considerada a grande vencedora da recente concessão de água e saneamento no estado do Rio de Janeiro, ganhando 2 dos 3 blocos e aumentando significativamente a população total atendida pelo grupo. Então, a gente queria, né, pedir para você contar um pouco mais sobre a importância dessa decisão, né, de assumir esse investimento, quais são os planos de implementação e as metas prioritárias para vocês. Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos a todos, a Luciene, a Maria del Pilar, ao Henrique e a você, Carolina. É uma satisfação poder estar aqui. E, bom, falando diretamente sobre o assunto Rio de Janeiro. Primeiro, como a Luciene bem colocou, foi um trabalho do BNDES fantástico de estruturar uma modelagem para a participação privada na prestação de serviços de água e esgotamento sanitário no Estado. E nesses leilões que já aconteceram de 3 blocos, a gente trabalhou com um total, se eu não me engano, um atendimento de mais de 12 milhões de pessoas. Os blocos que nós ganhamos, que a EGE ganhou, que eram os blocos 1 e 4 do leilão, correspondem, eles sozinhos, a 10,1 milhões de pessoas. Para a EGE, saneamento é realmente
foi uma coisa disruptiva. Nós, com essa vitória, nós dobramos de tamanho. A companhia operava exatamente 11 milhões de pessoas até ali, e com a vitória nos leilões do Rio de Janeiro, nós hoje atendemos 21,2 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, mais ou menos 10% da população brasileira, o que digamos, extremamente significativo para nós. Mas está dentro do nosso propósito de atender pessoas e transformar a vida das pessoas. No caso do Rio de Janeiro, o investimento, quer dizer, em termos de outorga, foram 15,2 bilhões de reais de outorga para um investimento previsto nesses 2 blocos, que correspondem a 124 bairros da cidade do Rio de Janeiro, basicamente centro, zona sul e zona norte da cidade, e mais 26 municípios, aí incluída a Baixada Fluminense, São Gonçalo, Maricá, etc. Ou seja, estou falando assim de municípios maiores, e para um investimento nesses 124 bairros, 26 municípios, nós estamos falando de um número de 24,2 bilhões de reais ao longo do período de concessão, sendo que boa parte disso terá que ser investida nos primeiros 12 anos, porque a meta de universalização que o novo Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026, traz, é dezembro de 2033. Então, até lá, nesse conjunto de 10 milhões de pessoas que nós vamos atender, nós temos que estar ofertando 99% de atendimento em água e 90% em coleta e tratamento de esgoto. Isso significa, nos primeiros 5 anos, um investimento de 7,2 bilhões de reais, observando-se que há uma parcela significativa que envolve ações de coleta, tratamento de esgoto, etc., que vão implicar num processo de despoluição da Baía de Guanabara. Claro que toda essa ação, e que essa parte só referente às ações de esgotamento sanitário para resolver o problema de poluição da Baía de Guanabara, elas sozinhas correspondem a 2,7 bilhões de reais e têm que ser empreendidas nesses primeiros 5 anos. Nós iniciamos a operação no dia 1º de novembro, 4 meses antes da data prevista no edital. Nós teríamos que começar em março do próximo ano. Começamos agora e já com um conjunto de ações de mais de 100 intervenções de pequeno e médio porte para resolver problemas imediatos em diferentes áreas da concessão. Mas o importante é que o modelo que foi implementado, né, no Rio de Janeiro, ele será capaz de resolver nas nossas áreas e nas demais áreas de concessão problemas históricos do Estado e da cidade. E o que a gente gosta de dizer é que, pelo menos no que tange a nossa área de concessão, que envolve a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a própria bacia do Rio Guandu, nós vamos fazer a diferença seguramente. E era isso que o BN10 previa na modelagem que foi estabelecida. Nós vamos resolver situações históricas e resgatar um patrimônio que é absolutamente, vamos dizer, valioso para todos os cidadãos cariocas e fluminenses, que é a Baía de Guanabara. Você despoluir a Baía de Guanabara é um sonho acalentado há muitos e muitos anos. Muito dinheiro se investiu e não se obteve o que a gente entende que vai conseguir obter já nesses primeiros 5 anos, de fazer a diferença em termos da qualidade da água, da percepção da população em termos da extensão da Baía de Guanabara.
Seriam esses os principais pontos a abordar, mas eu enfatizo, é muito investimento, e isso é disruptivo em relação ao saneamento no Brasil, como a Luciene bem colocou antes. E o Henrique também apontou. A participação privada em saneamento, ela vem não para excluir o lado público, claramente, mas para complementar de forma efetiva no momento em que a escassez de recursos nos diferentes níveis de governo do país é muito grande. É o setor privado que é capaz de aportar o que falta e resolver problemas crônicos. Obrigado. Obrigada a você, Rogério. E obrigada mais uma vez por esse trabalho excelente que a GEA está fazendo. Eu espero realmente que daqui 5 anos a gente possa falar mais uma vez que foi uma PPP bem sucedida, que a gente conseguiu limpar a Baía de Guanabara, que a gente possa fazer várias publicações e mostrar, né, esse primeiro exemplo da nova lei, como realmente as parcerias público-privadas no setor fazem sentido e elas vieram para ficar. Então, acho que a sua responsabilidade é dupla aí, né? Não somente limpar a Baía, mas ser o primeiro exemplo desse novo marco regulatório no país. Então, agora eu vou passar para uma segunda rodada de perguntas e vou começar com a MAP. E queria saber um pouco, né, olhando para o futuro, se vocês têm algum pipeline de projetos na Proinversión, junto com o Ministério de Vivienda, como vocês veem a contribuição, né, ainda para o setor de saneamento das PPPs. Está no mudo de novo. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Bem, como você disse, Carolina, na abertura do painel, ainda há muito a ser feito, e no Peru também. 3 milhões de peruanos não têm acesso à água potável e mais de 7 milhões não têm acesso a saneamento. E isso é ainda mais complexo nas zonas rurais. Então, essa é uma questão muito importante. Nós contribuímos com reduzir essa falta de acesso através de projetos. Investimos mais de $1.300.000. O maior projeto que nós temos, e que será convocado no primeiro trimestre do ano que vem, é um projeto de adaptação, transvação e condução de água potável para uma região de Lima. Esse é o único projeto que nós temos para Lima, que é autossustentável, ou seja, ele é pago pelas tarifas. Temos um pacote de plantas de tratamento de águas residuais, e esse é o primeiro projeto que vai ser adjudicado no primeiro trimestre do ano que vem, tratamento de águas residuais. Nós contamos com o apoio e a assessoria do BID, foi muito importante, e essa é a primeira planta de tratamento de plantas residuais, que vai ser adjudicado no ano que vem. Também temos 2 plantas de dessalinização no nosso pacote, uma para a zona norte do país e outra para a zona sul. E, finalmente, bem, um pacote que tem diferentes graus de desenvolvimento. Alguns estão na fase mais inicial, outros mais adiantados. E temos a planta de tratamento de águas residuais de Tinta. É um pacote grande, é um dos maiores projetos que nós temos na Proinversão em termos de número de projetos. E vamos licitar esse tratamento e teremos vários anúncios com relação a esses projetos. Muito obrigada, Carolina. E, bom, para o mercado saber, né, que tem muitos projetos no pipeline nesse setor no Peru também. E
E agora, Henrique, acho que eu passo para você de novo, para entender um pouco qual é a sua opinião, né? Alguém que é um expert no setor há muitos anos e que, né, criou essa área de estruturação de projetos, eu diria, no Brasil. Como o setor público e privado estão preparado para esses investimentos necessários para o setor, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável? E o que você acha que deveria mudar, melhorar no país para a gente realmente conseguir alcançar? Bom, Carolina, ouvindo aqui o Rogério, a Luciene e a Maria Del Pilar, eu fico bastante emocionado. O que conseguiu ser feito, os números, eu não sei se as pessoas conseguem perceber os números que o Rogério citou. Ele falou em 15 bilhões de outorgas, se não me engano, e 7 bilhões e meio de investimentos nos primeiros anos. Como é que a gente consegue passar de uma situação aonde, citando só a região do Rio de Janeiro, sem falar de outras regiões, onde ele mesmo disse que ninguém acreditava que a Baía de Guanabara pudesse ser despoluída. A cidade do Rio passou por uma crise da geosmina, acho que as pessoas não sabem o que é isso, né? Não fizeram saneamento na bacia de captação do Guandu. A água que era captada ficou contaminada a tal ponto que era vendida água contaminada depois de tratada, que não conseguia tratar direito. Eu não sou especialista em tratamento de água, mas é isso, né? E criou uma crise. A água não era vendida com a qualidade que deveria. E nós tínhamos essa situação, impossível fazer. Como vamos fazer? Não era feito. Depois de vários anos, esse projeto não surgiu do nada, surgiu de uma área de estruturação do BNDES que está trabalhando nisso há muitos anos. Não foi uma coisa fácil, né? Saiu depois de muito trabalho. E o que o Rogério está falando aqui é que eles estão trazendo a possibilidade de, além de pagar 15 bilhões de outorga, investir 7 bilhões e meio, trazer a universalização do saneamento em todas essas áreas, limpar a água da Baía de Guanabara, limpar a água de captação, que já era uma crise na cidade do Rio de Janeiro, e, se não me engano, sem aumentar a tarifa, né, Rogério? Ou seja, com a tarifa que já se pagava para a companhia que estava cuidando de água e esgoto no Rio de Janeiro, uma empresa privada consegue ser mais eficiente, obviamente captar recursos também, a eficiência geral, a eficiência técnica, administrativa e financeira. Então é possível, por meio de concessão, com um projeto bem feito, fazer algo que ninguém acreditava que seria possível. Transladando isso para o Brasil, eu digo que é possível fazer o Brasil inteiro sem recorrer a variações de tarifas relevantes. É muito diverso, não dá para afirmar isso, mas eu diria que é possível fazer dentro da capacidade que a população tem para pagar. Nesse direcionamento que a nova lei deu de aglutinar muitos municípios para que seja possível a universalização, também é possível que todos paguem a tarifa que todos podem pagar. Então, é possível fazer isso sem ter que colocar recursos fiscais. Parece incrível, mas é verdade. Então, essa é a parte que eu fico emocionada quando ouço. Esse é o início. Os projetos já vinham sendo desenvolvidos e agora, desde antes dessa nova lei, a nova lei, como a Luciene comentou, ela direciona para esse mesmo caminho. Indo para Minas Gerais, nós estamos, o BNDMG está trabalhando intensamente nesse setor. Eu diria que a equipe do BNDMG talvez seja uma das equipes que mais entende de saneamento hoje, da nova lei de saneamento. E nós fizemos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente para propor a nova lei que propõe as unidades regionais. Então, nós temos hoje, em tramitação na Assembleia, uma lei que propõe 22 unidades regionais de água e saneamento e 34 unidades regionais de resíduos sólidos. Então, esse é o primeiro passo. Existem várias barreiras que têm que ser cumpridas, mas o importante é que o caminho é esse. Ele terá que ser com a iniciativa privada, por meio de equipes
que saibam desenvolver esse trabalho. Eu diria, a Carolina me perguntou quais seriam as barreiras. A principal barreira é ter equipe especializada para propor ao mercado projetos que a Egea, por exemplo, possa dizer que faz sentido para ela. Então, esse é o grande gargalo. Se o mercado vai ter recursos ou não suficientes para, que a gente estima, 25 bilhões de necessidade de investimento em água e esgoto em Minas Gerais, ou não, nós temos que provar na prática. E aqui a gente está no meio de um dos maiores apoiadores, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que certamente vai trazer soluções financeiras quando essas se apresentarem. Mas o primeiro passo é criar os projetos, é criar esse mercado, é dar as condições para que a iniciativa privada, com toda a criatividade, inovação, aqui também se falou de inovação, isso tudo vai acontecer quando nós pudermos dar o primeiro passo, que é criar um bom projeto, com uma regulação sólida, dar segurança para todo mundo, as coisas vão acontecer. Então só para voltar para Minas Gerais, esse é um papel relevante que uma equipe de qualidade tem que desenvolver. Eu poderia falar de outros setores, mas focando só em saneamento, que eu diria que é o grande setor do momento, é uma coisa que vai fazer grande diferença na vida das pessoas. Como eu falei inicialmente, Minas Gerais é um estado que tem uma diversidade grande territorial. É um estado muito grande, ele é mais ou menos do tamanho da França, com uma diversidade grande. No início desse trabalho, nós estimulamos também que fosse iniciado um primeiro estudo e estimulamos na área que é a menos provável que tivesse viabilidade, que é a região de Jequitinhonha, nordeste do estado. E o BNDES, junto com o UFC, estão dispostos a ajudar. Isso pode ser emblemático. E seria só o primeiro para mostrar que é possível trazer a universalização com tarifas que mesmo a população pobre pode pagar, com inovação, com a iniciativa privada. E o restante do Estado, eu acho que depois de uma demonstração como essa, viria com muito mais facilidade e com apoio do BID e de outros multilaterais que são hoje parceiros do BDMG. Eu diria que o BDMG pode ser uma peça fundamental para fazer com que isso tudo aconteça. E parabéns aqui pelo trabalho, Rogério. De fato, eu fico emocionado, porque você sabe que eu tenho trabalhado nisso já há muitos anos e tenho falado essas coisas, inclusive com você nas oportunidades. A Luciene, que foi minha colega, né? Para quem não sabe, eu tive uma carreira no BNDES, né? E alguns Quem criou, né, essa área de estruturação de projetos no BNDES, né, Henrique? Um pouco, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de ter as condições necessárias, né, Luciene, de fazer isso, e agora no BDMG a gente está trabalhando com toda a força para trazer esse benefício para a população, que é o nosso objetivo com o Banco de Desenvolvimento. Trazer o desenvolvimento e o bem-estar para a população. Esse é o grande objetivo que nós temos. Então, não sei se eu respondi, eu acho que eu falei demais, porque eu me emocionei aqui, mas obrigado aqui pela oportunidade. Eu acho que é um painel emocionante, né, para todos que trabalham nessa área de estruturação de projetos e tem esse objetivo, né, da universalização do saneamento básico. Há tantos anos que a gente fala no país sobre isso, e agora finalmente a gente tem uma lei que possibilita. Acho que é nosso dever e nossa obrigação, né, todos nos unirmos, e como você disse, né, os multilaterais, junto com os bancos de desenvolvimento locais, para fazer isso uma realidade. E só vai ser realidade se a gente tiver bons projetos estruturados, para que o setor privado tenha o interesse de participar. Então, acho que agora é a hora da gente mostrar também o nosso trabalho, né, aqui do dia a dia dos estruturadores de projetos. Então, acho que temos que trabalhar muito. E aí, nesse sentido, um pouco fazendo o gancho, né, eu queria perguntar para a Luciene quais são os próximos projetos da área de saneamento do BNDES. Como vocês estão vendo, como são os próximos desafios de vocês? Carolina, eu estava ouvindo o Henrique falar e, de fato, assim, participar dessa jornada no setor de saneamento é muito especial, né?
No fundo, assim, entendendo a importância dos investimentos em infraestrutura para o país, de forma estrutural, mas em especial no momento em que a gente vive, e nesse segmento que a gente pode dizer que claramente é o retardatário, né, no grande conjunto da cadeia da infraestrutura, é uma jornada que está sendo maravilhosa. Esse ano termina de forma, e acho que para nós é melhor do que os nossos melhores sonhos, né? Por termos feito esse leilão do Projeto do Rio, que veio seguido aí do leilão da região metropolitana lá de Maceió, em Alagoas, e a PPP da Cesan, né, em Cariacica, no ano passado, em 2020, né? E em setembro desse ano fizemos um leilão também aí com o nosso cliente Estado do Amapá, também paradigmático, que envolveu todos os 16 municípios do estado, um leilão fantástico, que além de atrair um novo operador para o saneamento, que é sempre um objetivo que nós temos também importante, né? Trazer outros olhares, outros operadores, outros bolsos também para esse conjunto expressivo de investimentos que esses projetos envolvem. No caso lá do Amapá, o Grupo Equatorial, né? Ele vai terminar esse ano simplesmente com 2 leilões no único mês de dezembro, um na próxima segunda-feira, dos blocos B e C, em Alagoas, que completam o processo de universalização desse Estado que foi pioneiro na crença, né, dos grandes conceitos do novo marco legal e que, portanto, vai colher os frutos, né, de um melhor nível de serviço e de aumentar a cobertura, em especial no tratamento de esgoto para a sua população, né? Então, no próximo dia 13, estaremos aí em São Paulo e já estamos muito animados porque a entrega de propostas foi ontem. Obviamente não vou adiantar aqui nada, mas tivemos eco do mercado como temos tido nos outros leilões, ou seja, houve várias propostas apresentadas, devemos ter um leilão competitivo na próxima segunda-feira. E para terminar o ano, né, no dia 29 de dezembro, o Bloco 3 do Rio, essa oportunidade que o leilão desse bloco lá de abril, que restou vazio por uma contingência de leilão, né, a EGEA tinha apresentado proposta, mas também foi de fato vitoriosa, né? Talvez mais vitoriosa no leilão, com a adjudicação de 2 blocos, e entendeu por bem retirar a proposta do bloco 3, e com isso nos deu a oportunidade de junto com o Estado do Rio, abrir esse bloco e ampliá-lo muitíssimo, né? Era um bloco de 6 municípios, mais a zona oeste do Rio, e o leilão, né, o edital que vai a leilão agora no dia 29 de dezembro, é um bloco muito maior, um bloco de 20 municípios, e a mais a zona oeste do Rio, também um CAPEX aí de quase 5 bilhões de reais envolvido aí na concessão como um todo, também metas de universalização que atendem o novo marco legal, aspectos que já foram citados aqui, né, nível de tarifa social também mais do que 10 vezes o atualmente praticado, e enfim, temos aí uma modelagem que está nos inspirando muitíssimo. Hoje e amanhã estamos fazendo aí algumas reuniões de roadshow. Estamos muito satisfeitos também com as solicitações para reuniões 1 a 1, o que mostra, de alguma forma, com a seriedade com que os players estão olhando também essa oportunidade e estão se dedicando a estudá-la. Então, é um mês absolutamente especial. É muito difícil a gente poder dizer que em um determinado mês fizemos 2 leilões no único segmento da infraestrutura, e esse mês de dezembro teremos feito, né? Esses leilões são bastante importantes, né, para nós, porque esse esforço que o Henrique qualificou como um esforço de longo prazo, de fato ele é de longo prazo, ele talvez tenha se iniciado há vários anos atrás, ele está sendo coroado, né, com esses leilões que foram realizados em 2021, e no início de 22 esperamos fazer 2 outros também, que dessa primeira safra, né, o leilão da concessão de água e esgoto lá de Porto Alegre e o leilão do que talvez seja a maior PPP de esgoto do país, que é a PPP da CAGES, no Ceará. Esse último nós esperamos ainda ter uma boa notícia também no mês de dezembro, de abertura da consulta pública. Então, acho que esse conjunto que eu citei encerra um primeiro momento nessa jornada do saneamento que o BNDES teve
o prazer, a honra e, claro, que o esforço de participar, né, tendo a confiança aí dos diferentes estados e municípios envolvidos nessa estruturação. Mas eu queria dizer que, claro, que a gente já está pensando e trabalhando no próximo ciclo, porque tem muito o que fazer, né? Acho que dos relatos aqui a gente percebe que o saneamento tem boas notícias recentes e tem um processo de amadurecimento acelerado e que essas oportunidades concretas é que ajudam a maturar. Então, estamos trabalhando com o governo do estado da Paraíba e com a CAGEPA também num projeto bastante grande, né, de 93 municípios lá no estado, que está em fase de elaboração dos estudos. Recém recebemos os mandatos dos governos de Sergipe e Rondônia para começar projetos também nos 2 estados. Então, estamos aí já emendando um próximo ciclo e nós entendemos que esse é o nosso trabalho mesmo, buscar essas oportunidades, agora com talvez o facilitador de já ter casos práticos por trás, né? Poder mostrar para os novos governadores que vão chegar aí ao início de 23, o quanto esses casos foram importantes, emblemáticos, o quanto eles vão entregar não só para o saneamento, mas também em todas as externalidades aí que esses investimentos vão trazer, né? Aqui no Rio, mais de 40 mil postos de trabalho, num estado que sabemos todos aqui em processo de recuperação fiscal, além de toda a renda associada e a cadeia de fornecedores mobilizada, a externalidade positiva do ponto de vista de turismo associada a todas essas ações de despoluição que a gente falou anteriormente, a questão da saúde pública, sempre uma preocupação, e muito mais, né, em um momento de pandemia que a gente ainda vive, enfim, poder mostrar com casos concretos, né, com a assunção do serviço por parte desses operadores privados para os governadores ou prefeitos que ainda não aderiram a esse esforço de universalização, vai ser um segundo momento muito diferente do primeiro, né, na jornada. Mas um momento de que queremos participar, sem dúvida, como estruturadores, e esperamos que o BNDES também participe como parte do funding de longo prazo para ajudar que esses investimentos sejam implementados. Mas, nesse sentido, é claro que são volumes muito expressivos e uma parte da nossa crença na estruturação de projetos atrativos vem do fato de que a gente vai conseguir também atrair um conjunto de outros fundings de longo prazo, vamos conseguir atrair mercado de capitais em volumes maiores do que ainda têm sido dedicados ao setor, e essa espiral positiva, né, que vai se desenrolando a partir de um projeto que é bem estruturado, que tem a confiança dos seus principais stakeholders, que consegue atrair os atores privados, um pouco esse processo que eu entendi que emocionou aí o Henrique quando ele falou, porque de fato é muito transformador para o nosso país. É a nossa realidade que a gente tem chance de ver num horizonte de tempo razoável se transformar à nossa frente e melhorar a vida aí das pessoas, né? De todos nós, no fundo, digo. Então, é muito especial e são esses os projetos que a gente vê como final deste primeiro ciclo e já preparação para um segundo ciclo que vem e que virá pujante como o primeiro. Nossa, parabéns, Luciane. É inspirador mesmo e emocionante aqui. E de fato, eu entendo agora porque você não conseguiu estar com a gente aqui em São Paulo, porque com tanto trabalho que você tem pela frente, parabéns pelos leilões, boa sorte agora com os próximos projetos. E para terminar esse painel, até eu pediria, Rogério, a gente tem não tanto tempo mais, mas eu também queria entender, que acho que é super importante, né, o lado privado, mais uma vez, o que vocês precisam para entrar em mais projetos? Como você vê que o setor privado pode realmente conseguir suprir essa demanda que vai chegar? O que falta para vocês poderem estar em um número maior de projetos e atrair mais players no mercado? Bom, primeiro é essencial ressaltar, como o Henrique falou, o Luciane falou, você tem todo um trabalho que vem sendo feito há muito tempo que nós esperamos que continue. A necessidade de o BNDES continuar estruturando projetos para colocar no mercado, projetos de qualidade, como eles têm colocado, isso é essencial para atrair a participação privada. Ninguém
da iniciativa privada, nenhuma empresa vai entrar para disputar um leilão de alguma coisa que você percebe que não tem consistência, que não tem o conteúdo, os estudos, a modelagem não está bem feita. O papel que o BNDES tem feito para nós é fundamental e nós acreditamos e afirmamos que ele tem que continuar, para que isso gere mais coisas de qualidade para a gente disputar. É necessário, do nosso lado também, a questão da regulação, que as normas de referência que a Agência Nacional de Água e Saneamento tem que editar, elas efetivamente aconteçam no horizonte que está estabelecido agora, que é 2022, 2023. Que venham normas de referência com qualidade para que você consiga ter a padronização regulatória, que é essencial. Do ponto de vista de estabilidade jurídica, isso é uma parte central. O outro ponto central é que foi equacionado agora pelo Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, validando a consistência legal da nova lei a rejeitar ações diretas de inconstitucionalidade que foram colocadas. Isso nos dá tranquilidade para prosseguir. O resto vamos dizer, necessidade de estabilidade econômica para você, digamos, conseguir captar recursos com mais facilidade no mercado. Quer dizer, não serão só as fontes oficiais de crédito que vão bancar o volume enorme de investimento que tem pela frente. E todo mundo do lado privado está consciente disso. A necessidade é buscar, mobilizar capitais no mercado para você fazer frente às necessidades de investimento que estão postas. Então, basicamente é isso. A regulação, a padronização da regulação que a gente precisa e que depende da ANA colocar, a estabilidade em termos econômicos para você ter, junto ao mercado, condições satisfatórias de captação. Basicamente, isso eu entendo que é o essencial. Muito obrigada, Rogério. E, bom, acho que o que a gente conclui desse painel de hoje é que, tanto nas experiências, né, do Peru e do Brasil, que as PPPs, de fato, nesse setor vieram para ficar e que elas são fundamentais para a gente poder realmente alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e garantir o acesso de qualidade dos serviços de saneamento a toda a população da região. Muito obrigada a todos, muito obrigada, meus panelistas. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito, muito obrigada.